Kenneth Hagin, o Ministério do Profeta. O acidente. Enquanto conduzia um encontro em El Paso, Texas, em 1959, eu escorreguei e caí, ferindo o meu braço um tanto severamente. Primeiro eu pensei que ele estava quebrado, então nós fomos ao hospital para um doutor vê-lo e fixar os ossos quebrados, se necessário. Quando nós estávamos dirigindo para adiante no carro sobre um bloco do hospital, o senhor falou comigo e me disse que o braço não estava quebrado, que eu apenas tinha uma leve fratura. Eu tinha amarrado pequenas tiras fora do osso, mas nenhum osso estava atualmente quebrado. Meu cotovelo estava apenas deslocado. O Senhor me disse que isto foi o trabalho do diabo, mas que resultaria na glória de Deus. Eu estou contente que Deus pode tomar o que o diabo pega e fazê-lo trabalhar junto por nosso bem. Para Kenneth Hagin, Deus é tão soberano que faz o diabo trabalhar em favor dos crentes. Poderosa declaração. Vontade de Deus. Permissiva. Perfeita. No meu segundo dia no hospital, o Senhor veio a mim em uma visão e me disse que este acidente tinha acontecido porque eu tinha permanecido fora da sua perfeita vontade e estava apenas andando em sua vontade permissiva. Romanos 12,2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma outra tradução deste versículo se lê: que experimenteis qual seja a boa, permissiva e perfeita vontade de Deus. A palavra permissiva é usada no lugar de aceitável. O Senhor explicou para mim que Ele permite as pessoas fazerem muitas coisas que não são expressamente a sua vontade. Um exemplo foi o desejo de Israel por um rei a fim de ser como as outras nações. Embora isto não fosse a perfeita vontade de Deus, Ele permitiu-lhes ter um rei. É também o desejo de Deus que seus filhos andassem em saúde e ficassem doentes. Ele fez provisão para isto por Israel, dizendo-lhes: Eu sou o Senhor que te sara, Is 15,26, e tirará do vosso meio as enfermidades, completarei o número dos teus dias, Is 23,25 a 26. E se isto foi o caso embaixo da velha aliança, quanto mais isto seria verdade embaixo da nova aliança, que é uma melhor aliança, estabelecida sobre melhores promessas. Eu sabia que meu acidente não era causado pelo Senhor. Ele simplesmente permitiu que acontecesse. A Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jó 10,10. Aquele que rouba, mata e destrói é o inimigo. Senhor não delega isso, mas Ele pode permiti-lo. Por exemplo, Deus permitiu a morte dos filhos de Jó, ou seus rebanhos roubados. Deus permitiu aos ladrões roubá-lo. Deus permitiu o fogo queimar suas colheitas. Deus não atormentou seu corpo com chagas. O diabo fez isso, mas o Senhor deu permissão a Satanás para fazê-lo, para conseguir minha atenção e me trazer em completa submissão e obediência à sua perfeita vontade. Deus teve que deixar esta calamidade vir em minha vida. Esta é a terceira vez que eu tive que lhe falar sobre este simples fato. O Senhor disse para mim: por essa razão eu vou deixar você usar seu braço em um aparelho e uma tipóia por um pouco de tempo. Eu acelerarei o processo de cura, assim você não terá que ser imobilizado por um período de tempo tão longo quanto o médico tinha dito que seria necessário. A perfeita vontade de Deus é que homens e mulheres aproveitem a cura divina e saúde divina. Mas muitos são como eu era, vivendo apenas na dimensão da vontade permissiva de Deus. Por essa razão, dificuldades têm sido permitidas para vir no caminho deles. Kenneth Hagin acreditava na vontade perfeita e na vontade permissiva de Deus.
Hayden nunca disse que os filhos de Deus jamais ficariam doentes ou livres de acidentes pelo contrário, ele conhecia a Bíblia e sabia que todos os homens estão sujeitos a essas coisas, e que Deus permite doenças e acidentes acontecerem. Exemplo: Antigo Testamento, Jó, Eliseu, Ezequias. Novo Testamento, Epafrodito, Timoteu, Trófimo, Paulo. Poderosa declaração. Na verdade, o Senhor me disse que Ele iria restaurar 99% do uso daquele braço. Ele ia deixar aquele 1% sem habilidade como uma lembrança para mim, parecido com um incidente onde o anjo tocou a coxa de Jacó, colocando seu quadril fora da junta para o resto da sua vida. Eu posso estar navegando para longe algumas vezes completamente esquecido sobre meu braço prejudicado, mas se eu fico em um lugar onde eu não estou operando no ministério de profeta quando deveria, Deus me lembra. Quando meu braço começa a me ferir, eu começo me rendendo mais completamente a Deus. Os ensinos de Hayden são bíblicos. Deus deixou 1% de sequela no seu braço como na coxa de Jacó para lembra-lo sempre de estar na vontade perfeita de Deus. Não é à toa que hoje alguns profetas acabam passeando de baleia porque pegaram o caminho errado. Se você é um profeta de verdade, com certeza entende Hayden. Profetas falem o que Deus manda, ou entraram na vontade permissiva de Deus. Poderosa declaração. Julgamento divino. Várias vezes o Senhor me disse para alertar certos ministros que iam morrer, mas cada vez eu fracassei em alertá-los. O Senhor me mostrou que essa era a razão porque eu tive o acidente e feri meu braço. Ele disse que a partir dali, se eu não dissesse a alguém o que ele me disse, julgamento viria sobre mim. Se eu lhes contasse e eles não aceitassem, então era responsabilidade deles. Julgamento viria sobre eles. Mesmo se eu tivesse certeza que as pessoas não me escutariam, eu teria que lhes contar, escutassem ou não. Há uma responsabilidade que vai lidar com certos ministros. Kenneth Hayden foi um grande profeta e conhecia o preço a ser pago se não houvesse obediência. Ele sofreu na pele a cobrança divina por não ter feito as coisas na maneira de Deus. Muitos sofrem o juízo de Deus por não serem diligentes no seu chamado profético. Poderosa declaração. Curado pela obediência da lei dos dízimos. Em 1949 um homem veio na fila de cura para orar por um problema de estômago. Ele trabalhava numa companhia local, mas não podia voltar a trabalhar até que os médicos o liberassem. Ele tinha estado fora do trabalho por vários meses, e estava vivendo numa dieta de bebê. Enquanto eu impus as mãos nele, o Senhor me revelou que seu corpo estava oprimido por um espírito mau. Então em uma visão eu o vi deitando sobre a escondida varanda de trás, tossindo em sua cama enquanto o Senhor lidava com ele sobre o pagamento de seus dízimos. Ele não era um dizimista. Enquanto eu lhe dizia o que o Senhor tinha me mostrado, ele ficou assustado porque era exatamente o que tinha acontecido. Então, quando eu lhe perguntei o que ele estava disposto a fazer a respeito disso, ele disse que ia obedecer a Deus. Eu ordenei que aquele espírito imundo deixasse seu corpo em nome de Jesus. Então eu lhe disse para ir para casa e comer um bife. Ele foi, e quando voltou ao médico, ele tirou um raio-x e não achou qualquer indício de úlcera. O homem voltou a trabalhar, abençoado por Deus espiritualmente e fisicamente, pois estava livre do problema de estômago por ter começado a pagar seus dízimos ao Senhor. Kenneth Hayden sabia que o nome de Jesus Cristo e o seu sangue não poderia curar aquele homem, a não ser que ele estivesse disposto a cumprir o princípio do dízimo. Para Hayden, o dízimo era essencial para aquela cura específica. Jesus Cristo disse que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Mas segundo Hayden, existem espíritos de enfermidades que sairão apenas
quando a pessoa for obediente à lei dos dízimos. Aleluia! Dê os dízimos e seja curado pelo poder do mesmo. Poderosa declaração. Leiam esse livro e sejam impactados.